Mas você está saindo muito bem, o... Vamos começar, né? O pessoal não chega na hora certa, isso não é bom, pessoal. É muito importante que vocês procurem ser pontuais, porque isso atrapalha os outros quando você chega atrasado, entendeu? O atraso, ele prejudica seu colega. Então, a gente tem que sempre tentar nos organizar para a gente estar presente na hora. Aí tem um monte de gente de sexto e sétimo ano que não vem nessa aula e vai na outra e fica boiando. É complicado. Vamos lá, vamos começar com a questão. A gente está na prova de 2017, tá? A prova de 2017, as questões que a gente já fez, são as questões que caíram também nos outros níveis. Essa questão aqui, a questão 6, caiu em todos os níveis, tá? E a questão. E a questão número 5 caiu no nível 2 também, tá? Então, essas duas questões a gente já fez. A gente vai fazer questão 2, 3 e 4. Acredito que essa prova estava mais fácil as anteriores, tá? Não sei se vocês separaram que a prova de 2015, a prova de 2017 estava mais fácil que a 2015 e 2016. Vocês perceberam isso? Quem já fez para estudar todas? Essa prova aqui foi mais tranquila, tá? Então vamos lá. Ana e Pedro brincam de pintar casas em tabuleiro com 6 linhas e 12 colunas. Então esse tabuleiro tem 6 linhas e tem 12 colunas, numeradas como na figura. Cada um deles joga um dado para sortear de um número de 1 a 6, certo? A seguir é pintada a casa que está na linha cujo número for sorteado por Ana. Então a linha indica o número que for sorteado por Ana. Você pode riscar assim na prova, tá? Colocar um tracinho para falar que esse é o da Ana. E na coluna cujo número é sorteado por Ana e Pedro. Então aqui é a soma. Deu para entender isso? A linha é o número da Ana e aqui é a soma. Então, se sorteou essa casa aqui, o da Ana é fácil, é 4, certo? A Ana é 4. E aqui é a soma. Que número somado com 4 dá 7? 4 mais quanto é 7? Até vou pôr já direto. É 7 menos 4, que é 3. Tá certo? Então, 7 menos 4, 3. Então, o número aqui é o 3, certo? Então, 7 e 3, tá? Então, vamos lá. Ana e Pedro sortearam 2 números e a casa do tabuleiro abaixo foi pintada. Qual número foi sorteado pelo Pedro? Veja. A Ana sorteou o 3, certo? A Ana, o 3. Como saiu 4 ali, certo? O Pedro é o 4, que é a soma dos dois, menos a Ana, que é 3. 4 menos 3, 1. Então, 1 é o número sorteado por Pedro. Número de Pedro. Certo? Deu para entender? Eu acho que está até justificado desse jeito que eu fiz ali. Certo? Seria, eu acho que sim. Tá? Ó, você nota que eu coloquei 4 menos 3 igual a 1. Isso é um jeito bom de colocar. Oi, Gustavo. Chegou atrasado, Gustavo. Tem que tentar chegar na hora. Tá? Apesar que tem uns que estão chegando, nem tô vendo. Sim, tá chegando gente. O pessoal tá vindo, certo? Gustavo, grande Gustavo. Gustavo ainda vai ser famoso aí, viu? Porque Gustavo começou cedo e o meu prognóstico. Gustavo, você tem o mesmo perfil que o Gabriel Tomé. Só que o Gabriel, na pandemia, desanimou. Você é um menino dedicado. Só não vai se meter a fazer Instituto Federal e focar a matéria técnica. Se for fazer IF, faz a matéria técnica para tirar 6 e passar. Tá? Porque os alunos vão para o Instituto Federal e ficam perdendo tempo com matéria técnica. E aí não estuda. Tá? Então, isso aí matéria técnica, é importante. Mas isso faz faculdade primeiro, depois você vê essas coisas. Tá? Ó,
O Instituto Federal é melhor que para o Estado, lógico. Mas as matérias técnicas atrapalham. Ó, vamos lá. Então vamos. Explique por que a casa tabuleiro X nunca será pintada. Vamos lá. A Ana tirou 3, isso é inequívoco. Aí o Pedro mais a Ana teriam que tirar 10. Vamos fazer melhor. Vamos colocar assim, o Pedro teria que tirar 10 menos 7. 10 menos 3, aliás. Que é 7. E 7... João Guilherme, não é isso. Acontece em Moçambique um fenômeno assim. Todos os alunos que gostam de estudar, todos, vão para o Instituto Federal. E eles estão certos. Porque o Instituto Federal é melhor do que as escolas estaduais. Os professores ganham mais, a estrutura é melhor. Você precisa ver o laboratório de química do Instituto Federal. O laboratório de química do Instituto Federal é melhor que o da faculdade que eu fiz. Só que aí, você chega no IF, eles têm 2 aulas por semana de matemática, uma de física, uma de química, uma de biologia. E tem um monte de matéria técnica. E os caras só vão para lá para ter um ensino melhor. Aí os caras têm que ficar fazendo web design, programação, não sei o quê, não sei o quê. E eles não gostam disso, eles querem só ir para a faculdade. Então, Ana 3, Pedro 7. Tá? Agora, tem gente, quem gosta é ótimo. João, mas eu acho que você aproveita. Só que o Instituto Federal acaba se perdendo porque fica muito cansado. E aqui nos Moçambique é o seguinte, eles têm aula 10 horas da manhã, depois fica com horário vago até 3 horas da tarde. Coisa absurda. Então, 7. Tem como tirar 7? Pedro teria que tirar 7. Mas o dado do caso vai até 6. Certo? Não, porque o dado, Breno, tá falando lá que o dado vai até 6. É um dado cúbico, tá? Quer ver? Cada deles joga um dado de números de 1 a 6. Você pode até ter um dado com mais lados, tá? Ok? Deu para entender? Hoje a audiência tá baixa, pessoal, isso não pode acontecer. Ó, agora, quais casas não vão ser pintadas? Vamos analisar caso por caso. Se a Ana tirar 1, certo? Você concorda que o Pedro vai tirar... o Pedro, ele pode tirar de 1 a 6. Então, a soma, nesse caso, vai ter que ser de 2 a 7. Concorda? Que a soma teria que ser de 2 a 7? Concorda? Se a Ana... Eu vou até fazer melhor. Vou pôr aqui embaixo. Se a Ana tirar 1, o Pedro pode tirar de 1 a 6. E a soma vai ter que ser de 2 a 7. Então, se tirar 1, eu nunca vou poder ter 1, nem 8, nem 9, nem 10, nem 11, nem 12. Certo? Concorda? Agora, se a Ana tirar 2, o Pedro só pode tirar de 1 a 6, ele vai ter de 3 a 8. Então, o que não for de 3 a 8, certo? Aquela menina de Manaus mesmo, 6º ano, não tá aí. Vai ver, tem aula que não precisava. E aí, vocês perceberam que é só seguir esse padrão? Se tirar 3, é isso aqui. E aí, você segue esse padrão. E aí, você vai perceber quais casos que não vai dar para marcar. Entenderam o padrão? Entenderam o padrão? E assim por diante. É bom colocar tudo aqui, porque são poucos. Se fosse 50, certo? Tranquilo, né? Tranquilo, né? Ah, muito fácil. Muito fácil. Hoje é o dia que eu tô mais cansado, pessoal. Eu tô dando aula
desde uma hora em pé na escola. Essa questão aqui é fácil também. Tem uma questão que eu vou fazer hoje à noite que é igualzinho, tá? Um tabuleiro é formado por 10 casas ligadas, como na figura. As casas devem ser preenchidas com o número da seguinte regra. Na primeira linha, os números 1, 2, 3, 4 devem aparecer sem repetição. Vou pôr 1, 2, 3, 4 aqui. Nas demais casas, o número de cada casa é a soma dos números nas casas da linha ligada a ela. Um exemplo aqui. 4 mais 1 não é 5? 1 mais 2 não é 3? 2 mais 3 não é 5? 5 mais 3 não é 8? 3 mais 5, 8. 8 mais 8, 16. Entender esse padrão? Ou seja, o número sempre vai ser a soma. O número de baixo sempre vai ser a soma do número de cima. Exatamente, Henrique. Exato. Você é da onde, Henrique? Eu sou de Umirim, Ceará. Você é o Pedro, então? Ou é Henrique Sim. mesmo? Pedro. Pedro Henrique, meu nome. Pedro Henrique. Mas pode me chamar só de Henrique. Tá bom. É que tem um outro Pedro de Umirim também, né, Ceará. Então, a Olimpíada Cearense está com inscrição aberta. Inclusive, eu acho que hoje é o último dia da inscrição da Olimpíada do Maranhão, pessoal. Confere que hoje é o último dia ou não? Ou é amanhã? Dá uma olhada lá. Não tem ninguém do Maranhão aí, né? Então, complete o tabuleiro abaixo, seguindo as regras de preenchimento descritas acima. Então, veja. É fácil, né? 1 mais 3, 4. 3 mais 4, 7. 4 mais 2, 6. Eu não sei se é necessário, mas se tiver que justificar, coloca isso aqui, ó. Desse jeito. Certo? Aí 4 mais 7, 11. 7 mais 6, 13. E aqui é 11 mais 13, 24. Tranquilo, né? Tranquilo. Certo? Vocês concordam que tudo até agora dá para vocês fazer? Eu acho que dá para vocês tirar a medalha de ouro. Você sabia que o nível 1 é o nível mais fácil de ganhar medalha de ouro, né? O nível 1 é bem fácil. Depois vai ficando mais difícil, cada vez mais difícil. Certo? A competição dos outros níveis é muito maior. Então, vocês têm que tentar ganhar medalha de ouro agora. Às vezes, o salto de uma Olimpíada para outra é muito grande. Tá? O salto de uma Olimpíada para a Olimpíada seguinte é abissal. Tá? Não sei se vocês já viram Olimpíadas regionais. Eu estava fazendo a Olimpíada de Pernambuco sábado. Nível 1, aguinha com açúcar. Nível 2, muito mais difícil. O nível 3 foi hardcore, master plus hardcore, entendeu? Então, vai ficando cada vez mais difícil. Fernando, vocês perderam uma chance. Isso é muito triste. Isso afeta a competitividade, né? Porque, não sei se vocês conhecem o regulamento do PICME. PICME é o seguinte: você pode ganhar uma bolsa durante a faculdade. Pode ser qualquer faculdade. Tem umas regras lá, mas tem uma regra que é regra de avaliação de faculdade, mas pode ser qualquer curso, tá? Você pode fazer medicina, por exemplo, você pode ganhar uma bolsa de R$ 400 por mês da UBMEP para fazer um PIC no ensino superior chamado PICME. Esse PICME, você só pode conseguir no primeiro semestre se você tiver 4 medalhas da UBMEP. Se você tiver 3 medalhas, você só pode pedir a partir do segundo ano. Você começar no primeiro ano já com R$ 400, você tem que ter 4 medalhas da UBMEP. E se você não tiver nenhuma medalha, você não tem direito a essa bolsa. Se você tiver uma medalha, está garantido. Uma medalha, beleza, você pode fazer, tá? Pode ganhar. R$ 400 por mês, tá? Chama PICME. Tem uma bolsa de 1.500 também, tá? Chama de R$ 1.500, chama Bolsa TIM. Acontece que essa de 1.500 é uma bolsa difícil de conseguir. A de 400, quase todo mundo consegue, tá? Claro, tem que ter algum curso por perto, né? Não dá para você fazer, se você fizer uma faculdade muito do interior, às vezes você não consegue. Começando com um tabuleiro vazio e segundo as mesmas regras, quais números que podem aparecer na primeira casa e segunda linha? Vamos analisar caso por caso, tá? Se eu colocar aqui 1 e 2, vai aparecer 3, concorda?
Se eu colocar 1 e 3, vai aparecer 4. E se eu colocar 1 e 4, vai aparecer 5. Já se eu colocar 2 e 3, também vai aparecer 5. Se eu aparecer 2 e 4, você pode escrever todos, tá? Vai aparecer 6. A ordem não importa. E se aparecer 3 e 4, 7. Então, os números que podem aparecer é o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Certo? Você poderia também colocar o seguinte, o menor deles. Menor número é 1 mais 2, que é 3. E o maior é o 3 mais 4, 7. São todos os números entre 3 e 7. 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Conseguiram entender? É isso mesmo, Breno. Só que a ordem aqui não importa. São 12 possibilidades. Só que a ordem dá a mesma soma, né? A ordem das parcelas não altera a soma. Certo? Então, 12. Oi, Sara. Você é a Sara, irmã da Ing? Sou teu fã, Sara. Teu da Ing. Não conheço vocês, só de ouvir falar, mas admiro o que vocês fazem. Tá? Agora, começando por tabuleiro vazio, seguindo as mesmas regras. Qual o maior número que pode aparecer na terceira linha? Você concorda que na segunda linha, os números que podem aparecer é 3, 4, 5, 6 e 7? Concorda? Que é 3, 4, 5, 6 e 7? Então, será que dá para aparecer 7 e 6 aqui? Será que dá para aparecer 7 e 6? Vamos ver. O 7 é só se for 3 e 4. E eu posso pôr o 2 aqui. Então, a minha dúvida é, será que pode ser 6 e 7? Pode. Pode parecer 6 e 7. Mostrei que pode. A gente já viu que os maiores números na segunda linha, esses são os maiores números da segunda linha. Então, obviamente, o maior número da terceira linha é o 13. É o número 13. Tá ok? Ô, professor, Não, olha, não seria o 3, 4 e 3? Sim. Não. Não, veja. Eu quero saber nessa linha aqui, o maior número. Então, Certo. mas para dar 2 ali não tem que ser a soma do 1 e do 2? Soma do 1 e do 2 dá 3, não dá? Não tô entendendo. Porque, ó, na primeira linha você não pode repetir os números. Você vai colocar 1, 2, 3 e 4. Aí na segunda linha vai ser o 3, 4 e 3. 3, 4, 2, 1. 7, 6, já deu. Deu. Certo? Ah, tá. Você Ah, só tá. excluiu, né? Eu não coloquei o outro pedaço, porque o outro pedaço não interessa. Se quiser colocar, pode, mas o outro não vai importar, né? Deixa eu até colocar de verde claro. Verde claro em homenagem às nossas florestas? Não. Foi para não enxergar muito. Aqui é 1, né? Aí vai continuar. Nossa, me deu saudade de viajar. Meu Deus. Oi, Samara. Pessoal, muita gente faltou hoje, hein? Isso não pode acontecer, não. Um número muito baixo de pessoas, tá? Então, isso não pode acontecer. Eu tô exausto, eu não dormi, eu não consegui visitar meu pai hoje no hospital, eu tô aqui. Então, eu já falei, só quem perseverar vai vencer. Eu deixei de visitar meu pai no hospital para dar aula para vocês. Então, eu penso que vocês conseguem também se sacrificar um pouquinho aí, não desanimar. Oi? Certo? Então, vamos lá. Explique por que, segundo as mesmas regras, a casa da última linha não será preenchida com 25. Esse exercício aqui é fácil. Alguém sabe por que nunca vai ser 25? Porque 25 é número ímpar. E todo número que vai ser par. Todo número que der a soma vai ser par. E 25 é ímpar. Exatamente. Você vai provar por paridade. Então, em cima são 2 números pares e 2 números ímpares. Concorda? Acontece que eu tenho que colocar todos os casos possíveis. Vamos colocar todos os casos possíveis.
Par, par, ímpar, ímpar. Não, eu vou usar a simetria, tá? Porque esses são as três possibilidades, certo? Se fosse ímpar, ímpar, par, par, é o contrário desse, certo? Ok? Deu para entender o que eu fiz aqui? Falta um. Ok? Então vamos lá. Par, ímpar, par. Ímpar, ímpar, par. Então, nesse caso, vai terminar em par. Por que que é par, ímpar, ímpar? Porque eu vou pôr um 2, 3, 4. Dois são par, um são ímpar. Tá? Então vamos lá. Ímpar, par, ímpar, 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 par. Então, aqui vai dar ímpar, 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 par, par, deu par de novo. Aqui dá ímpar, par, ímpar, 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 par. Qualquer configuração termina em par e 25 em ímpar. Tem que justificar melhor, tá? Mas vocês entenderam o que eu fiz aqui? Tem que justificar melhor. O Lucas está dizendo que o maior número da outra casa é 24. Sim, eu posso usar isso de argumento. Como eu já mostrei que aqui é 13, um número que vai colocar ali vai ser 3, então, certo? Aí dá para mostrar que o maior número é 24, tá? Mas dá para mostrar por paridade e é assim que é a redução oficial do BML. Mas o Lucas está certo, tá certo? Lucas Ramos de Freitas. Certo, galera? Alguma dúvida, pergunta, observação ou questionamento a respeito disso? Posso passar para o próximo? Então, beleza. Galera do sul de Minas, a Olimpíada Sul Mineira já está disponível na plataforma Papert e no Forms. Eu ainda não coloquei no site. Justificativa é elaborar um texto explicando. Tem que colocar que são dois números par, dois números ímpares. Vocês têm que bolar um texto, tá? Tem que bolar um texto. Então vamos lá. André, esse cara de boné, o André. Bernardo, esse cara com pacotão. E Carlos retiram meio, 2 sétimos e 1/14 do total do doce do pacote. Quem tirou o maior número de doce? Não é encher linguiça, não, tá? Esse aqui não dá para encher linguiça, não. Esse aqui, essa questão dele tem que elaborar um texto. Você tem que ser bom em produção textual, tá? Você tem que ser bom para a vida. Você precisa saber elaborar um bom texto, certo? Senão você... olha, eu vou te falar uma coisa. Depois olha a Olimpíada Sul Mineira, a questão número 1 do nível 1. Tá horrível meu texto. Péssima. Eu não consegui melhorar. Questão 1 do nível 1. Horrível. Só que assim, a ideia é boa, só que eu não consegui redigir um bom texto. Aí eu fiz aquilo lá 3 vezes, cansei. Vai ficar ruim assim mesmo. Eu ia pedir para alguém. Sabe quando você lê o texto e fala, tá uma porcaria. Aí você faz de novo. Lê de novo. Tá uma porcaria. Lê a terceira vez. Tá uma porcaria. Aí eu não consegui redigir aquilo lá, foi daquele jeito. Dá para entender. Dá para entender. Quem for fazer, não tá errado também. Não tem erro de português. Mas tá ruim o texto. Certo? Daí vamos lá. Quem tirou o menor número de doces? Você concorda? Como é que eu comparo 3 frações? Como é que eu sei qual dessas 3 frações é a menor? Como que eu faço? Bom, eu acho que é o Carlos, já que o André tirou metade e o Bernardo tirou 2 sétimos. Ótimo. Você mostra que você domina o que é uma fração. Mas como que a gente faz a conta para qualquer caso? Pode falar, Gustavo. Fala em áudio, mais legal. Ah, sem vergonha, tá nada. Então vamos lá. Vamos reduzir o mesmo denominador, que é o 14. Bom, aqui já é 14. É até ridículo fazer o que eu estou fazendo ali, mas tudo bem. Aqui vai dar 7, 14. Aqui dá 4, 14. E aqui dá 1. Achei o mínimo, múltiplo comum. E reduzir o mesmo denominador. Qual que é o menor deles? Esse é o menor. Carlos é o menor. Claro que o Henrique de Umirim falou tá corretamente, tá? Henrique, não esqueça de fazer a Olimpíada Cearense. Mais uma chance de você ganhar a medalha. E aqui o Carlos é o menor. Claro que o Carlos é o menor. Certo? Por quê? O mínimo não é 14?
Se eu colocar denominador 14 aqui, vai dar mais do que 1. Nem precisa fazer. Entenderam o que eu estou falando? O mínimo múltiplo comum é 14. Certo? Então, na hora que eu for transformar 1/2 em 14avos, 2/7 em 14avo, é óbvio que vai dar mais de 1 o denominador. Tá? Não, Gustavo, eu estou te enchendo o saco. Fica à vontade. Não precisa preocupar. Tá? Você é ótimo. Você é ótimo. Você é tanker. Aqui no Podemos, quando uma coisa é boa, a gente diz que é tanker. O texto tem que treinar um texto. Eu estou devendo você olhar teu texto, Breno. Eu não consegui. Tá muito corrido, pessoal. Tá muito corrido. Há 2 semanas meu pai está no hospital. Eu tenho que ficar lá com ele. E de vez em quando. Hoje eu não fui ver ele. Eu estou dando aula presencial. Tá difícil, tá? Vamos lá. A quantidade de doces que restou no pacote corresponde a que fração total? Vamos ver quanto que eu peguei. O Carlos, esse bocudo aqui, como é que é o nome do sujeito? É o André, pegou 7,14. O Bernardo pegou 4,14. E o Carlos pegou 1,14. Então, esses 3 caras aqui comeram. Os Carlos o André é bocudo. O Bernardo pegou só 4, porque precisava deixar um doce pro coitado. Precisava deixar um doce pro coitado. Então, falando, coitado do Carlos. O Carlos tem esse cabelinho arrepiado aqui, e a gente faz bullying nele, deixando pouca bala para ele. Esse cabelinho arrepiado, esse olhinho de triste, certo? Então, vamos deixar. Somou o chocolate aqui, doce aqui, deu 12,14. Só que o que está faltando é o quê? Você tem 14avos, concorda? Eu vou tirar 12,14avos, vai sobrar 2,14avos, que é 1/7, né? Precisa simplificar? Então, é 1/7. Então, fração restante é 1/7. Bom, não precisa simplificar, obviamente, porque 2,14 está certo, mas é feio, tá? É feio, então deixa 1/7. Eu pus 2,14, eu vou errar? Não, claro que não, não tem como. O professor nem pode tirar ponto seu sendo simplificado nesse caso, tá? Porque 2,14 e 1/7 é a mesma coisa, tá? Não, horroroso, feio, é feio, certo? Tranquilo, não acha que é tranquilo isso aqui? André deu 15 doces ao Carlos e ficou com o mesmo número de doces que Bernardo. Quantos doces havia inicialmente no pacote? Peraí, o Carlos deu 15 doces ao Carlos. Não, o André deu 15 doces ao Carlos e ficou com o mesmo número que Bernardo. Olha, se você sabe a equação, isso é fácil, tá? Então, bom, eu não quero incomodar assim, mas pelas contas aqui, deu 70. Eu acho que tá certo. Desculpa incomodar sua aula, assim. Não incomoda, não. Mas vamos usar o raciocínio. A gente tem que pensar, não pode ser no chute. Vamos colocar aqui, ó. 7,14, 4,14 e 1,14. Não foi no chute, eu fiz a conta. Então, mas como que você chegou nessa conta? Entendeu? Essa é a questão. Você pode saber a conta, mas você tem que saber como é que você chega nela. Entendeu? Porque existe um negócio, qual que você falou para o resultado? Pode falar. 70. Então, você está falando que o André tinha 70, né? O André tinha 70. Era 70 doces. Não, inicialmente tinha 70. 70 doces. Então, 1/2 de 70 é 35. 2/7 de 70 é 20. E 1/14 de 70 é 5. Aí, se o André deu 5 doces para ele, esse aqui vai ficar com 20, que é o mesmo tanto que o Bernardo. Você está certo, concorda? Você concorda que você está certo? O Henrique está certo, pessoal? É 70 a resposta, concorda?
Não, tá errado. Isso aqui que o André fez foi o chamado caminho inverso. Tá? Por que que é 70? Quem garante que é só 70 a resposta? Eu até acho, Henrique, que eles te dariam certo nessa resposta. Não sei. Eu fico em dúvida se te daria certo na resposta. Eu acho que teria que dar o certo. O problema é que da onde você tirou 70? Você testou e chegou na resposta. Isso chama tentativa por força bruta. Porque nesse caso é fácil fazer assim, certo? Só que qual é o caminho para chegar em 70? E se o número fosse mais difícil? Consegue entender o que eu estou falando? Consegue entender? Então, isso aqui é a força bruta, tá? Tá certo? Tá correto. Vou até deixar aqui, mas vamos mostrar o que a gente faz. Um dos jeitos para fazer fácil é o seguinte. O André deu 15 doces para o Carlos e ele ficou mesmo tanto que o Bernardo, tá? Então, eu posso falar o seguinte, que x doces dividido por 2 menos 15... Não, mentira. X14 mais 15, quer dizer, metade dos doces mais 15, é igual a 2/7 do doce. E resolver essa equação aqui. Certo? Ok? Concorda que se eu fizer essa equação... Não, deu 15, né? Aí se eu pegar o tanto do André, se eu pegar o tanto do Carlos e somar 15, vai dar o 2/7 do Bernardo. Eu posso fazer assim. Se eu fizer essa conta aqui, eu chego na minha resposta. Qual que é o mínimo? O mínimo é 14. O mínimo é 14. Olha como a equação é uma santa. A equação é uma Professor, santa. o modo que eu fiz simplificando é assim. Cada um, eu botei 14. Cada um vale por 5. Ou seja, se André deu 15 doces para o Carlos, ou seja, ele deu 3 no meu negócio, na minha conta. É ótimo. 3, esse cada um vale 15. Sim, cada um vale 5, no caso. Esse assim aí, tá 14 vezes 5, 70. Não, perfeito. Mas da onde você tirou 5? Tá entendendo? Teu raciocínio tá correto. Só que numa situação mais complicada, esse tipo de raciocínio mostra que você é bom em matemática. Só que é um bom, assim, artesanal. Não é um bom técnico, entendeu? Por que sim? Você entende que você fez na força bruta, no chute? Então, a gente precisa saber da onde vai sair o 5. Olha o jeito que eu fiz aqui. Esse jeito é muito importante. Presta atenção no que eu fiz. Ó, vamos começar de novo. Tá? Isso daqui que eu estou fazendo é um modo chamado força bruta. Não é um bom modo, apesar que resolve. Se você precisar, tem questão que precisa da força bruta. Agora, vamos pensar. O André, ele tinha x sobre 2 doces. Concorda? Ele tinha metade do doce. O Carlos tinha x sobre 14. E o Bernardo tinha 2x sobre 7 doces. Concorda? X sobre 2, x sobre 14, 2x sobre 7. Entenderam o que eu fiz aqui? Equacionando. Isso é muito importante, tá? Não dá para tentar fazer de outras formas. Senão você vai... Quer dizer, pode fazer de outras formas. Mas é importante saber essa também. Então, Carlos tinha x sobre 14. Ele deu 15 para o André. E ficou com 2x sobre 7. Mas olha, eu não estou te criticando não, Henrique. Muito pelo contrário. O que você está fazendo é o primeiro passo para a vitória. Então, eu cheguei numa equação, certo? Como que eu resolvo essa equação? Acho o mínimo. O mínimo de 14. E 7 é 14. Tá? 14. 14 por 14, 1 vezes x. 14 por 1, 14. Vezes 15, 210. 14 por 7. Quanto que é 14 por 7? 2 vezes 2, 4x. Bom, corta 14. 4x menos x igual a 210. 3x igual a 210. Quanto que é 210 dividido por 3? Quanto que é 210 dividido por 3? Chegou no teu valor, Henrique. Olha ali, ó. Chegou no 70. Entendeu?
como você chega de uma forma mais técnica, só que só no sexto, sétimo ano que aprende equação. Então, talvez vocês não saibam fazer matemática que resolve esse tipo de problema, tá? Agora, o teu raciocínio é ótimo. Agora, tem um outro jeito de pensar também. Você concorda que o Bernardo tem 3/14avos a mais do que o Carlos? Então, o Bernardo tem 3/14avos a mais que o Carlos. Então, eu vou fazer o jeito que eles queriam que vocês resolvessem. Menos 1/14, 3/14. Concorda que o Bernardo tem 3/14avos a mais do que o André, do que o Carlos? Não, por 3, né? Concorda que é 3/14avos? Então, 3/14avos são os 15 doces. Então, se 3/14avos é o 15 doce, quanto que é 1/14avos? Se 3 partes é 15, uma parte é 5. Exatamente o 5 que o Henrique chegou. Então, 14 parte 14 são 5 vezes 14, 70. Tá? Então, são 3 maneiras de resolver. Uma é na força bruta, outra usando equação, que esse de equação é o mais fácil, quando você sabe matemática, e esse daqui é usando conhecimento de fração. Mesma coisa, Lucas. Exatamente assim. É exatamente a mesma coisa que você está fazendo. Certo? Tá, deixa eu explicar lá no rascunho uma coisa. Tá? Ó, veja. Vamos entender. Eu vou desenhar aqui em 14 partes. 1, 2, 3. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Eu vou mudar a ordem para ficar mais fácil. Esses aqui é a parte do Carlos, que é um baita de um coitado. Já a parte do Carlos é 1/14. Já a parte do outro lado, como é que chama o outro? O Bernardo. É 4/14. Já o André é 7/14. De acordo? Deu para entender meu desenho? Entenderam? Eu não sei quantas balas são, tá? A única pista que eu tenho é que se eu pegar e der, eu quero fazer o Carlos ficar com o mesmo tanto que o Bernardo. Concorda que falta isso daqui para o Carlos ficar com o mesmo tanto que o Bernardo? Falta isso daqui, que é o Carlos, para ficar com o Bernardo? O Bernardo menos o Carlos? Ou seja, isso aqui é 4/14 menos 1/14, que é igual a 3/14. Eu transformei tudo em 3/14 para abandonar minhas frações originais. Minhas frações originais eram 2/7 e 1/2. Tá? Certo? 3/14, né? Isso aqui é 3/14. Agora, presta atenção. 3/14 é quanto pelo exercício? 15, né? Isso aqui é 15. Você concorda que isso aqui é 15? Cada pedacinho é 5? Concorda que cada pedacinho é 5? Então, cada pedacinho é 5 em tudo. Exatamente o que o Henrique falou aquela hora. Tá? Se cada pedacinho é igual a 5, 5 vezes 14, 70. Agora ficou fácil de entender, não ficou? Agora não ficou tranquilo de vocês entenderem? E com desenho você faz? Esse desenho aqui, você pode colocar lá, tá? Esse é uma resolução boa, não é a mais fácil. A mais fácil é ser equacional. O Lucas falou uma outra coisa aí que dá no mesmo, certo? O que eu poderia fazer é o seguinte, eu tenho x sobre 14 12, e eu ganhei 15. X sobre 14 é o total dividido por 14. Se eu fizer isso, eu vou ficar com 2/7 12, que é o que o Bernardo tem. Isso aqui é uma equação. Se eu digitar essa equação num software, ele vai me falar o resultado, x igual a 70.
Então, isso daqui é uma equação. Então, se eu escrever uma equação para um problema, eu chego na resposta assim, tá? Certo? Parabéns, Henrique. Gostei do teu raciocínio, tá? Só que... E outra coisa, eu acho que o Henrique não perderia nota, tá? Se ele fizesse desse jeito. Mas e se fosse muito difícil de descobrir? Nesse caso não era difícil, era bem suave. Suave na nave, mais de fazer no chute. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto. Então vamos para a questão 4. Nossa, já? Questão 4, última questão do nível de hoje. Exatamente, Breno. Janaína junta cubos de modo que as faces em contato coincidam completamente. Ela montou a peça ao lado, sobre uma mesa, e observou que as faces deixavam a seguinte marca. Você concorda que isso aqui é a marca da mesa? Vocês estão entendendo que é a marca da mesa? Só que aqui tem 3 cubinhos empilhados em cima do outro, né? Ó, eu poderia até colocar aqui tem 3 cubinhos, ó, tive uma ideia de exercício. Tem um cubinho, um cubinho, um cubinho, um cubinho. Certo? Então, tive uma ideia de exercício colocando esses números aqui. Acrescentando mais 10 cubinhos à peça, obteve essa bagunça aqui. Eu quero desenhar essa nova marca. Tá, tem várias maneiras de desenhar, né? Vamos contar. Tem 1, 2, 3 e 4 ali. Concorda que é um negócio assim? 1, 2, 3, 4. Concorda? Agora aqui só tem 1. Aqui tem 2. Aqui tem 3. E aqui tem 1. E é esse o desenho. Certo? Eu acho que não tem nem o que justificar aqui. Certo? Tranquilo, né? Isso aqui é chamado de vista da figura. E quando a figura é desenhada assim, ela é chamada de figura em perspectiva. Essa figura, ela tem um tipo de perspectiva chamado perspectiva cavaleira, onde que uma das faces corresponde ao plano e a outra corresponde ao ângulo. Isso é chamado de perspectiva cavaleira. Por que chama cavaleira? Não sei. Não pode, Lucas, mas é o seguinte, deixa eu te falar um dado que eu vou publicar esses dias. Se você fizer a Olimpíada Sul-Mineira, vai sair tua nota e eu vou fazer um ranking de todo mundo. Só que não ganha medalha nem nada. Mas todo mundo que fizer pode fazer, que vai sair a nota e vai sair um ranking. Só que não ganha medalha, tá? Não, todo mundo pode lá e pode fazer. Não tem como nem eu proibir, é liberado. Se um for lá e fizer, beleza. Só que eu não vou dar a medalha para quem não for do sul de Minas, por uma questão de justiça. Aí a gente pode fazer um certificado de participação, uma classificação, não saber a classificação de vocês, tá? Qual o menor número de cubinhos que Janaína deve acrescentar à peça do item A para que a marca seja uma região quadrada? Olha, pessoal, eu vou fazer na própria figura aqui. Você concorda que aqui tem 5 aqui? E aqui também tem que ter 5 para ser um quadrado? Concorda comigo? Que tem que ter 5 para ser um quadrado? 5 por 5? De acordo? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Preciso de 14 cubinhos. Como que eu vou escrever isso? Tá? A marca pode ser encaixada numa região de área 5 por 5. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Como eu tenho 11 cubinhos, 11 quadrados, preciso acrescentar 5 vezes 5 menos 11, que é igual a 14. D'accord? Very well?
Tudo joinha? Perguntas, comentários, observações? Tá de boa, né? Tô alguma minhaca aqui, pessoal. Tá. Você é tranquila, né? A partir da peça do item A, Janaína acrescentou o menor número de cubinhos até completar o cubo. Você concorda que o cubo dela deve ter 5 por 5 por 5? O cubo dela deve ter 5 por 5 por 5. Concorda? 125 cubinhos, senão não vai ser um cubo. Nossa, tem um tanto na Olimpimática coisa assim. Exatamente, Breno, ótimo texto. Tem que ter 125 cubinhos. Mas quantos cubinhos ela já pôs na mesa? Ela já acrescentou 10 cubinhos. Para gente não ter dúvida, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela acrescentou 10, eu tinha 17 cubinhos. Eu já tenho 17 cubinhos. Então, quantos que faltam? Faltam, portanto, 125 menos 17 é 108 cubinhos. É só isso? É só isso, pessoal? Mas é muito fácil, não é? Vocês perceberam que eu fiz 4 questões da prova bem devagarzinho, 50 minutos? Não? Vocês notaram que eu fiz a prova inteira em 5 minutos? Em 50 minutos? As outras 2 questões a gente já fez, elas são mais demoradas mesmo. Essa da Marcela, tá? Que a gente já fez, é bem complicada. Quem não assistiu pode assistir depois da aula. E essa questão 6, que não é tão difícil, mas também não é tão fácil, porque você vai usar o teorema fundamental da aritmética, tá? Vou mostrar. O que eu quero falar para vocês é que essa prova foi bem mais rápida, né? Do que as outras. Você concorda que essa prova de 2017 foi mais fácil que a de 2015 e a de 2016? Aí. Concorda que é a prova mais fácil? Certo? É a prova mais fácil. A do nível 2 também é mais fácil. Mas eu também acho que é a mais bem elaborada. Não sei se vocês concordam comigo. Essa prova tem uma qualidade bem superior de 2015 e 2016. Aliás, eu acho que a 2016 foi um pouco zoada, a prova. De 2016 foi um pouco zoada. De 2017 foi bem... Nessa aqui, o Thiago Labanca tirou medalha de ouro. Foi nessa, primeiro ouro dele, 2017. Nem tanto. Acho que é um pouco mais difícil, Bruno. Mas bem boa a prova. Gostei dela. É legal. É legal. Certo? Vamos ver a de 2000. Olha, pessoal, só falta 2018 e 2019. Depois que a gente terminar, eu quero fazer algumas questões do banco de questões e quero fazer algumas questões antigas selecionadas, tá? Eu vou selecionar as questões antigas boas. A gente já fez 2015, 2016, 2017, vamos fazer 2018, eu vou fazer 2019 também, e depois eu vou selecionar umas questões que eu considero que sejam interessantes, tá? Vai ser uma seleção. Pessoal, não vou fazer muitas questões aqui, porque eu quero... a aula não pode ultrapassar o tempo.